Olá pessoal, então, hoje a gente vai começar a revisão de matemática e para começar a gente vai falar sobre a relação entre as grandezas. Por que a gente vai começar com esse conteúdo? Porque quando a gente for estudar a regra de 3 simples e composta, a gente vai ter que identificar se essa relação é diretamente ou inversamente proporcional. Então é isso. Quando a gente fala de relação entre as grandezas, elas têm dois tipos: a diretamente proporcional e a inversamente proporcional, né? Então vamos lá. Quando é que ela é diretamente proporcional? Ok, digamos que a gente diz que é diretamente proporcional quando uma coisa aumenta e a outra também vai aumentar. Uma coisa não, no caso, uma grandeza. Um exemplo disso que a gente poderia colocar. Digamos que eu tenho uma fábrica que produz bolsas. Se eu for produzir 10 bolsas, eu vou utilizar, digamos, com 10 bolsas, eu vou utilizar de 20 funcionários para produzir essas 10 bolsas. Se eu aumentar a minha produção para 50 bolsas, consequentemente, a quantidade de funcionários vai ter que aumentar. Por quê? Porque se para 10 precisava de 20 pessoas, para 50 vai precisar de mais gente, ou seja, quanto maior for minha produção, maior vai ser a quantidade de funcionários. Ou seja, quando eu aumentei a quantidade de bolsas, eu tive que aumentar a quantidade de funcionários. Isso acontece quando as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta e a outra também. Inversamente proporcional, o nome já diz, inverso. Ela é o inverso da diretamente. Quando uma está aumentando, a outra está diminuindo. Um exemplo bastante comum que a gente tem de grandeza inversamente proporcional é quando a gente está trabalhando tempo e velocidade. Como assim? Eu tenho um carro. Se eu estou andando a 50 quilômetros, digamos, por hora, né? Eu vou chegar em um determinado minuto ou em um determinado local em 1 hora. Ok. Se eu aumentar minha velocidade para 80 quilômetros, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai diminuir. Por quê? Quando eu aumentar a velocidade do carro, né? O tempo que eu vou demorar para chegar naquele determinado local vai ser menor, ou seja, eu aumentei a velocidade e o meu tempo diminuiu. Por isso que a gente diz que é inversamente, porque enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo, certo? Então, em relação a essa relação entre as grandezas ser diretamente ou inversamente, é isso que eu queria falar. Vocês identificarem se elas são diretas ou inversas, certo? Pronto. Seguindo o que a gente estava estudando, que era a relação entre as grandezas, como eu falei, a gente vai precisar, para resolver problemas utilizando regra de 3 simples e composta, a gente vai começar com a regra de 3 simples, né? O que é que a gente sabe sobre a regra de 3 simples? Primeiro, ela vai ter 3 valores conhecidos, ou seja, 3 números, e uma incógnita, ou seja, uma letra, certo? Eu botei um problema porque eu acho assim que é a maneira mais simples da gente entender, é a gente vendo como é que vai resolver, né? Então vamos lá, um exemplo, né, que foi até feito em sala. Vou reexplicar. O que é que ele diz? Ele diz que Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? O que é que eu aconselho?
primeiramente, né? Quando vocês forem resolver questões de regra de 3, independente de ser simples ou composta. Ver quem são as grandezas que a gente está trabalhando. Nesse caso, ele fala que Bianca comprou 3 camisetas. Então, uma das grandezas vai ser... Você bota aqui o nome, camisetas. Certo? Qual é a segunda grandeza que a gente tem? É o valor que ela pagou, né? Então, você bota aqui, valor, certo? Então, vamos lá. Na primeira parte do problema, ele disse o quê? Que Bianca comprou 3 camisetas e que essas 3 camisetas custaram R$120. Ok, até aí tudo bem. Vamos continuar. Aí ele quer saber quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas. Então, se é camisetas, eu vou botar na coluna das camisetas. 5 camisetas. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor que ela vai pagar. Se ele quer saber o valor, então eu sei que o meu X, ou seja, minha incógnita, vai estar aqui na coluna de valor. Segundo passo, a gente tem que ver se é diretamente ou inversamente proporcional, que foi o que a gente viu agora há pouco, né? Quando eu compro 3 camisetas, eu pago 120. Ok. Eu aqui aumentei a quantidade de camisetas, ó, foi de 3, foi para 5. O valor vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. Por que que ele vai aumentar? Porque se 3 camisetas têm um determinado valor, quando eu aumento a quantidade de produtos, o valor que eu vou pagar por esse produto vai ser maior. Por quê? Porque foi mais produtos, certo? Quando eu encontro um problema desse tipo, que é diretamente proporcional, eu aplico a regra de 3 sem precisar fazer nada. Eu vou lá e faço a multiplicação cruzada. Ou então a gente chama também de meio vezes extremos, tá? Então, 3 vai multiplicar x e o 5 vai multiplicar 120. Vou fazer aqui do lado porque eu ocupei o espaço de lá. Então, vamos lá. 3 vezes x vai ficar aqui, é igual a 120 vezes 5. Lembrando que esse pontinho é um sinal de multiplicação, tá? 3 vezes x é 3x. 120 vezes 5. Você pode fazer a continha, né? Do lado. Principalmente para quem tem dificuldade, eu aconselho que faça a conta, certo? Então, vamos lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10, boto 0 e leva 1. E 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que veio da outra parte, 6. Então dá 600. Mas eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor do x. Então eu boto x igual a 600. E o 3 que estava multiplicando vai vir dividindo. Então, eu tenho que x é igual a... É muito simples essa divisão. Vocês podem fazer a conta, mas dá para fazer de cabeça. Vocês dividem. 6 dividido por 3, eu sei que é 2. Então, repete o 0. A gente estava falando de valores. Então, eu tenho que colocar a vírgula e os 2 zeros, porque... é o preço que Bianca vai pagar nas camisetas, tá? Esse é um exemplo de regra de 3 simples, onde as duas grandezas eram diretas, tá, pessoal?